História da igreja. A reforma protestante vai acontecer. Isso aí é inevitável. E quem faz a reforma protestante são os teólogos, tá bem? Só que não é o teólogo sozinho, é o teólogo com espada na mão, e a espada pertence ao Estado. Quer dizer, é o príncipe quem tem que dizer se você pode pegar a espada ou não. A reforma protestante ela não aconteceu sem derramamento de sangue. Muito pelo contrário, muito sangue foi derramado. Porque quando essa turma aqui começou a dizer nós vamos nos separar da igreja católica, a igreja católica pegou e ameaçou os príncipes e os reis, e destituí-los do poder, porque eles não podiam ser reis e príncipes sem a unção do Papa, sem a bênção do Papa. E o Papa falou o seguinte: escuta, cadê esses hereges que estão pregando aí? Eu quero eles, eu quero eles. Só que nessa época tinha os filósofos que diziam o seguinte: escuta, o rei tem que estar acima do Papa, porque o Papa é uma autoridade religiosa e o Estado é uma autoridade política. E os filósofos ajudaram os teólogos, tá bem? E nesse sentido de esclarecer os seus príncipes, esclarecer os seus reis, de que, embora eles tivessem conseguido a coroa pela bênção do Papa, não precisava continuar assim. Eles começaram a defender o direito de uma rebelião contra um líder tirano. Ah, se é para ser tirano, seja você. Por que você tem que se submeter a um Papa tirano? Filósofos ajudando os teólogos. E nessa época aqui, o Ulricus Zwingli, por exemplo, pegou em armas. João Calvino pegou em armas. John Knox pegou em armas. Guilherme de Orange pegou em armas. Porque os católicos falaram: não, não vamos perder não. Nós vamos pegar de volta. Pegaram em armas também. Foi guerra. Tem guerra de 100 anos, guerra dos 30 anos, derramamento de sangue. O negócio estava terrível. Mas tem que separar. Tem que separar. Não dá para continuar numa vida assim. Como que eu vou servir a Deus com a minha consciência se eu tenho um Papa dizendo o que é que eu tenho que crer? Se eu tenho um Papa que diz o que é que eu não posso crer? Como que eu vou servir a Deus com a minha consciência se eu tenho um Papa que diz o livro que eu posso ler e o livro que eu não posso ler? Aí Lutero, altamente esclarecido, ele falou o seguinte: olha, nós precisamos de um bastião da reforma. Lógico que eu estou colocando isso aqui em termos simples, né? E ele coloca: o bastião da reforma são as escrituras somente. E quais escrituras? Em latim? Não, as escrituras em grego. Que graças ao senhor Erasmo aqui, ficou facilitado. Os manuscritos gregos estavam ao alcance dos reformadores. Mas o povo que não sabe ler nem latim, vai ler em grego? Não. Por isso que Martinho Lutero segue a mesma linha do senhor William Tyndale lá na Inglaterra, e ele traduz a Bíblia do grego e hebraico para o alemão. Com o seguinte problema: os alemães estavam tão atrasados culturalmente, tão atrasados, que eles não tinham uma gramática. Não tinha gramática. Eles falavam e escreviam, mas eles não tinham uma coordenação ortográfica, por exemplo. E o Lutero, para traduzir a Bíblia do hebraico e grego para o alemão, ele teve que formar uma gramática. Olha só a inteligência de um cara desse. Olha a intelectualidade de um cidadão desse aqui. Ele não chegou a ser príncipe da reforma porque acharam que ele era bonitinho. Ele tinha capacidade para isso, habilidade para isso. A primeira formatura dele, a primeira formação dele era para se tornar advogado. Ele ia se tornar advogado. Ele estava com o pé na faculdade para a advocacia, mas depois ele veio para o agostinianismo, se tornou um crente. E se tornou um crente, mas ele não ficou crente Deus dará, sabe? É um crente letrado, ilustrado, que a gente chama, intelectualizado. Se aprofundou muito na Bíblia, muito mesmo, em latim, depois em grego, em hebraico. Foi fazer a tradução, e para fazer a tradução teve que fazer uma gramática. E é graças a ele que saiu a Bíblia luterana, ou a Bíblia em alemão. Com isso na mão, o alemão ia lá e lia a Bíblia na língua dele. Só que o povo não está letrado. Então ele teve que estimular para que o povo alemão começasse a estudar também. Tem que ler a Bíblia. Não vai adiantar nada. Eu estou levantando a doutrina das Escrituras somente, mas não vai adiantar nada eu colocar aqui a Bíblia, tua regra de fé e prática, se você não sabe ler. A gente chama isso de ignorantismo. Tem uma cultura ignorantista no meio do povo evangélico ainda, viu? E pentecostal, tá? Ó, ignorantismo. Ah, Deus dá na hora.
importante é o Espírito Santo. Lógico que o importante é o Espírito Santo. Mas pelo que a gente sabe, o Espírito Santo, ele fez o quê? Inspirou um pessoal a escrever a Bíblia. E para poder escrever a Bíblia, o cara tem que saber escrever. Em grego e em latim. Aliás, em grego e hebraico. Não é verdade? Então a Bíblia já é o fruto do Espírito Santo através de pessoas que sabem escrever. E na hora que você vai escrever, você tem que ter um mínimo de noção de gramática. Quer dizer então que não foi um analfabeto que escreveu a Bíblia. Deus usou muita gente para a Bíblia chegar na nossa mão. Se ele usou essa gente para escrever a Bíblia, vai usar essa mesma gente aí para poder interpretar as Escrituras, pregar as Escrituras. E quanto mais você vai se aprofundando no conhecimento das Escrituras, mais livre você vai ficando das ameaças dos papas. O Papa não vai ter domínio sobre a sua consciência, sabe quando? Nunca. Nunca que o Papa vai chegar e vai tolher a sua liberdade de consciência. É isso que o Lutero falava. As Escrituras libertaram a minha consciência. Eu entendi que não preciso de indulgência. Se eu não preciso, ninguém precisa. Ninguém precisa. Porque a salvação que Deus traz para mim, pela graça somente, e onde que eu aprendo a doutrina da graça somente? Na Bíblia. O que é a graça somente? É a graça sem as obras. Quais obras? Indulgência, rezas, ladainhas, velas, penitências, confissões, medos, pavores, ameaças. Isso é graça somente. A graça somente coloca você diante do próprio Deus. Você vira com Ele. Não tem intermediário. É a graça somente. Ou salvo ou perdido. Não tem meio termo aqui. Purgatório? Não tem. Tá? Tem. Nem quinto dos infernos? Não tem quinto dos infernos. Salvação gradual? Também não tem. Salvação gradual, de acordo com as Escrituras. Ou salvo ou não salvo. Não tem salvação gradual. A Bíblia não vai colocar você numa ilustração tão grande. Ilustração é o termo certo, tá? Vai dar uma iluminação de consciência para você num grau tão absurdo, que não tem ninguém que vai conseguir ameaçar você com as chamas do inferno, mas é ninguém. Você fica livre para servir a Deus. Liberdade de consciência, ó. Que coisa boa, irmão. Sirva a Deus de acordo com a sua consciência, que é moldada pelas Escrituras. E ela vai te ensinar que você precisa somente da fé. Você tem que crer. Você crê no quê? Você crê nas Escrituras. Se você não crê nas Escrituras, você não consegue crer em Deus, porque as Escrituras estão ordenadas por Deus para poder mediar a fé para você. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está no texto grego, está no texto em português, em latim. Ponto. Com essas três insígnias aqui, eles formam o chamado escudo da reforma. Tá? Escudo da reforma, a fé somente, a graça somente, as Escrituras somente. As Escrituras quer dizer então que na hora que eu estiver querendo provar uma doutrina para você, aonde está na Bíblia? Está escrito aqui na Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Deixa eu ler aqui também. Deixa eu examinar. Deixa eu contextualizar aqui com a Bíblia. Escuta, o que você está dizendo aí é uma interpretação particular sua, não condiz com as Escrituras Sagradas. E quanto mais doutorado você vai ficando na Bíblia, não precisa do título para ser doutor, tá? Porque é uma graça do Espírito Santo. Mas quanto mais versado você vai nas Escrituras, mais contradições você encontra no discurso religioso cristão. É muita contradição. E aí vem um problema ético, tá? O problema ético é o seguinte: será que Deus fica endossando a heresia? O cara está pegando a Bíblia e está torcendo de cabeça para baixo, rapaz. Está manipulando mentes e corações, levando o povo que nem gado, que não tem consciência, de um lado para o outro, e Deus está por trás desse cara aí, meu. Aí você vai ter a ousadia de um protestante de falar: não creio em você, meu, você é um picareta. Você está falando contra o ungido de Deus, ungido picareta, cara. Se você não vai para o céu, se for para ir para o céu que você está indo, eu não vou mesmo. Céu na boca da onça? Por quê? Você percebe que ele está retirando a Bíblia do contexto espiritual, manipulando a situação para poder provar um ponto de vista dele. E por ponto de vista, você tem acesso direto às Escrituras. Direto às Escrituras. Ó, a fé somente, a graça somente e as Escrituras somente. Eu coloquei dois nomes aqui, ó, Martinho Lutero e Eurico Zwingli. Martinho Lutero, da onde vem a igreja luterana, você vai ter o luteranismo, e o Eurico Zwingli, que dá a origem às igrejas chamadas reformadas.
junto com as igrejas escocesas, as presbiterianas, tá? É diferente da igreja luterana, tá bem? Tem diferença lá, na forma de administração, na eclesiologia e no entendimento de alguns pontos também. E as igrejas reformadas. A que prevaleceu mesmo foram as igrejas reformadas. Essa prevaleceu. Por quê? Porque a igreja luterana, ela se especializou em pregar o evangelho mais voltado para os alemães mesmo. Foco da igreja luterana, alemães. E os demais? Se quiser. Foco, reformar a fé dos alemães. Lógico que não, hoje em dia o contexto é outro, né? Mas a princípio era isso aqui. Já as igrejas reformadas, elas tiveram um foco em reformar a igreja no mundo inteiro, não só de alemães, mas a de todo mundo. Todo mundo. E eles estabeleceram uma forma de governo que foi o presbiterianismo. O presbiterianismo que é o equivalente ao nosso pastorado, tá bem? Nós temos o pastorado, eles têm o presbiterianismo. Um colégio de pastores que é formado por presbíteros, e esses presbíteros aqui eles vão tomar conta da vida espiritual da igreja. Ruptura total com a igreja católica, tá bem? E lá na Inglaterra surgem os anglicanos, que também rompem com a igreja católica. Rompem, tá bem? O rei Henrique VIII, querendo se divorciar da esposa dele, cortou com a igreja católica. Cortou com a igreja católica e falou o seguinte: agora vocês que são os padres da igreja anglicana, é o seguinte, arrumem um jeito aí de negociar o meu divórcio, porque eu quero casar com Ana Boleyn e não quero ficar em adultério. Então veio por força política também, por força política a igreja anglicana. Agora, o rei Henrique VIII, ele era político. Não significa que a igreja anglicana todinha, ela tem essas costas políticas. Existe gente muito boa lá que conseguiu fazer uma reforma mesmo, só que ficou assim, um semicatolicismo. Por que semicatolicismo? Porque a igreja anglicana tem por chefe o rei, no caso hoje a rainha. A rainha é a chefe da igreja anglicana. É ruim, né? Você ter um presidente, um rei, que é o chefe da igreja, você descaracteriza ela. Mesmo assim, a igreja anglicana ela foi um marco muito importante para a história da igreja. Porque dela vieram os independentes. Entre os independentes, os batistas, os metodistas, ó, a turma boa, né? Os puritanos, muita gente boa mesmo veio da igreja anglicana depois, mas modificando o anglicanismo, tá bem? Modificando a forma como eles entendiam. Para nós, os mais perto de nós são os batistas, tá? São os mais perto de nós, que vieram em contraste com a igreja anglicana. Porque os batistas, chamados independentes, é o seguinte: nós queremos servir a Deus de acordo com a nossa consciência, examinando as escrituras, e não queremos ficar dando satisfação para o seu rei e para a dona rainha do que é que a gente crê. Se eu for um anglicano, não tem jeito. O batista fala: não, eu quero ter consciência diante de Deus, só diante de Deus. E não aquela grande igreja estatal, gigante, sabe? Eu quero ter uma igreja local, congregacional. Surgem os congregacionais aqui também. Congregacionais. Eu tenho aqui o meu irmão, que representa a gente como pastor, e aqui a gente resolve tudo aqui dentro. Sem ter que ter convenções, aquele negócio gigantesco, enorme. Tanto é que até hoje as igrejas batistas, elas fazem assim. Você tem a igreja local, elas são chamadas de primeira igreja, tá? Primeira igreja batista. E aí você fala: será que tem uma segunda igreja batista? Não, não tem segunda igreja batista. Só tem uma primeira, tá? Porque quando chega num determinado momento, se ela abre uma congregação, ela já dá autonomia para essa congregação funcionar como primeira igreja também. E assim vai: primeira igreja batista na Água Branca, primeira igreja batista na Barra Funda, primeira igreja batista na Lapa, e assim vai. Primeira igreja, tá? Fundamos uma congregação, ela chegou num status que ela pode se manter sozinha, igreja batista, com alvará de funcionamento e estatuto social e o seu pastor local. Por isso são independentes. Mas como que elas se associam? Elas se associam através de uma associação mesmo, juntas missionárias, e tem convenção, só que uma convenção não é uma convenção de igrejas, é uma convenção de pastores, tá? São os pastores que se convencionam, não são as igrejas. Um negócio assim extraordinário. Mas lógico, tem seus pontos fracos, né? Toda igreja, toda organização tem o seu ponto fraco. E os pentecostais surgem da onde? Dos batistas também. Porque a formação
dos pastores pentecostais é uma formação que veio por meio dos batistas e dos metodistas. Eles que ajudaram a formar biblicamente, né, os pastores. Não através de faculdades, mas através de institutos bíblicos. Porque os batistas eles começaram a valorizar mais o instituto bíblico. Qual é a diferença entre uma faculdade e um instituto bíblico? O ensino é mais direto, tá? O contato é mais próximo. Não é uma coisa muito acadêmica, muito elaborada. É um contato mais do dia a dia mesmo. Essa é a diferença entre um instituto, um seminário e uma faculdade de teologia. Pegaram até aqui? Só faltou falar de quem? Dos anabatistas. Quem são esses anabatistas? Eles não são batistas, tá? Anabatista não é batista. Os anabatistas, eles são um grupo de pessoas, ou de crentes, que eles não aceitaram a reforma protestante de acordo com o que veio por Martinho Lutero, Ulrico Zwingli e João Calvino. Os anabatistas são aqueles que falaram o seguinte: nós não temos a menor satisfação que dá para príncipe nenhum, para governante nenhum, para político nenhum e para chefe de igreja nenhum. Anabatista ele fala: é a escritura somente? É a Bíblia mesmo? Então tá bom. Eu, com a Bíblia na mão, rejeito o batismo da Igreja Católica, rejeito, e vou passar pela experiência de um novo nascimento, e essa experiência tem que ser individual e pessoal. Não pode ser uma coisa porque eu estou sendo induzido. Isso é um anabatista. Por quê? Martinho Lutero e essas turmas de reformadores todinhos disseram que o batismo da Igreja Católica era válido. Era válido. E o batismo de crianças é válido também. E aí os anabatistas falaram: para com tudo, vamos reformar? Vamos reformar de uma maneira radical. Vamos pegar a Bíblia, e se você quiser ter um encontro com Deus, então você vai ter que nascer de novo. Sinal do novo nascimento: batismo. Depois que você se converte, depois que você confessa a Cristo, e depois que você se arrepende. Não quando você é criancinha. Salvação tem que ser uma experiência pessoal, uma experiência única, individual e intransferível. Esse é um anabatista. Anabatista é aquele que não aceitou o batismo da Igreja Católica e que diz que a sua conversão tem que ser radical. Inclusive, se você bebia, para de beber, cara. Que papo é esse de crente bêbado? Você fumava? Para de fumar, meu. Que negócio é esse de vir para a igreja dando umas baforadas? Se você batia na sua esposa, vai se converter, rapaz. Negócio de crente brigão. Falava palavrão, vai lavar a tua boca com sabão antes de falar o nome de Jesus. Isso aqui é um anabatista. Ou você é convertido radicalmente, para você ter uma vida diferente da vida social mundana, ou você não é crente. Você tem que ter sinais externos da sua conversão diante dos homens. Diante de Deus é problema entre você e Deus, mas e diante dos homens? Esses aqui são os que deram herança para nós. Nós não temos herança cultural de anglicanos, nós não temos herança cultural dos independentes, não temos herança cultural dos luteranos e nem dos presbiterianos. Nossa herança cultural são dos anabatistas. Quando eu falo nós, as Assembleias de Deus. Mesmo que os nossos pais lá, o Gunnar Wing e o Daniel Berg, tinham formação batista, tá bem? Mesmo assim, o que eles trouxeram de cultura para nós não foi a cultura batista, foi cultura anabatista, de conversão radical, por causa do batismo com o Espírito Santo. Porque o pessoal defensor do batismo com o Espírito Santo era o pessoal envolvido com esse negócio de conversão radical. Os metodistas já buscavam o batismo com o Espírito Santo muito antes, tá, dos pentecostais. Eles chamavam isso de segunda bênção, os metodistas. Segunda bênção, você recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo te santifica de um jeito que você para de beber, para de fumar, para de ir para o baile. Você para de se envolver com a vida social mundana e ímpia. Que consciência, né, irmãos? Que consciência. Porque essas outras igrejas aqui é o seguinte, eles têm uma consciência de que, como você é salvo ou não, a doutrina da eleição ou da predestinação, como você é salvo ou não, você tem plena liberdade, porque o cigarro não te condena. Deus não vai te condenar por causa do cigarro. Deus não vai te condenar porque você ouve música mundana. Deus não vai te condenar porque você toma um a mais. Isso não te condena. Você é salvo pela graça somente. Por causa dessa compreensão de salvo pela graça somente, muitas pessoas que participam dessas igrejas históricas aqui, eles não se preocupam com essa etiqueta que a gente se preocupa. Qual é a etiqueta?
beber, fumar e sair por aí na balada. Nós nos preocupamos, ou pelo menos a gente se preocupava mais, né? Agora a gente não se preocupa tanto. A gente já está tendo uma abertura aí. E essa abertura, ela tem um lado saudável, bom, importante, porque você não vai ficar um crente radical, desnecessário, inclusive. Só que tem um lado terrível, que é o lado do seu liberalismo. Você se libera para tudo. Não dá para se liberar para tudo. Liberar com moderação, uma moderação de consciência, uma coisa que você sabe que você é representante de Cristo, você é representante da sua família e você é representante do seu ministério, da sua igreja, principalmente se você ocupa um cargo de liderança na igreja. A instituição está mais do que certa de ela escolher quem é que vai representar ela, meus. Você e eu temos que ter consciência. Fazemos parte de um ministério, mas se a gente faz parte de uma liderança, a ética sobe. E a instituição está certa se ela cobrar de você um pouquinho mais de postura com o ministério, por causa do ministério. A gente não vou falar por causa da salvação, porque a gente já esclareceu isso aqui, né? Salvação está num departamento. Agora, postura ética é outra coisa. Então a nossa herança cultural vem mais pelo lado dos anabatistas. Qual que é o problema dos anabatistas? Eles radicalizaram muito. Eles radicalizaram ao ponto de não conceder salvação a quem não mostrasse os sinais externos de arrependimento. Não concediam comunhão. Aí vem aquele radicalismo. Você não tem o menor sinal de que você é crente. Você não vai participar da ceia. Você não vai participar dos cultos. Você não vai participar das reuniões. Se quiser participar, vai se converter primeiro. Eles radicalizaram nesse ponto aqui, tá? Por causa desse radicalismo, Martinho Lutero autorizou o exército a matar milhares e milhares de anabatistas. Isso aí é uma página triste na história de Lutero. Foram perguntar para ele diretamente se ele era a favor ou contra os anabatistas. E aí, como o príncipe estava fortalecendo Lutero, Lutero teve que ceder para o príncipe. Escuta, se eles estão causando um problema por aí, o príncipe tem que usar a espada que tem. Se a espada do príncipe corta a garganta, então vai cortar a garganta deles. Então Lutero deu o aval dele, que nem Paulo fez, para que milhares e milhares de anabatistas alemães fossem mortos. Só que eles não eram só alemães, eles eram europeus do mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro.